Receita de Rivotril, a gente estava falando fora do ar. Oh, Doutor meu Deus. Daniel Barros é psiquiatra, colunista, é o nosso titular aqui da coluna Humanamente na Band News FM, ensinando como funciona o nosso cérebro, como é que há essas conexões entre pensamento, entre sentimento. Doutor, 30 de dezembro a gente já tinha combinado, né, essa participação dele, mesmo antes do falecimento, da confirmação da morte do Rei Pelé. O nosso tema, claro que vai ser também o luto um pouco mais para frente, mas eu sugiro a gente começar pelo combinado, né? Vamos falar de resolução para o novo ano, de tarefas que ainda não foram concluídas nesse 2022. Obrigada por nos atender, viu, doutor Daniel? Bom dia para o senhor. Bom dia, gente. É sempre um prazer fazer essa nossa conversa aqui já marcada, né, de final de ano, para a gente pensar mesmo, né, o que foi, o que dá para ser melhor, o que a gente pode continuar adiando, né? Eu brinco assim, ó, aguenta firme. Se você conseguiu procrastinar até hoje, você consegue procrastinar um pouquinho mais para o ano que vem, sabe? Também tem isso, né? Ai, mas, doutor, a Carla falou assim: vamos de receita. Receita, a gente sabe que não necessariamente funciona para todo mundo, né? Mas, na média, o que dá para a gente falar sobre estabelecer metas para o ano que se inicia? A gente, nessa semana aqui, foi muito bacana a Carla ter trazido esse assunto à tona. A gente falou muito com os nossos ouvintes sobre a arrumação de gavetas, limpar espaço, limpar área, para acumular outras coisas, né? Mas parar de acumular determinadas coisas. E a gente estava falando muito sobre a organização física da casa, né? Do escritório, das gavetas, tirar coisa velha, né? Aquela coisa que está só ocupando espaço, juntando poeira e tal. Vamos transportar isso para o nosso emocional. É um pouco isso que a gente tem que fazer? Limpar as nossas gavetas, não 100%. Guarda ali aquilo que é fundamental para a nossa história, para a nossa vida, para a nossa memória, para abrir espaço para o que vem de novo? Muitas vezes, a gente fica guardando emoções, né? E se a gente não olha e não abre aquelas gavetas e dá aquela olhada com carinho, se a gente não dá aquela estudada no que a gente está fazendo, no que a gente está guardando, isso pode se acumular e pode transbordar, inclusive. E sabe o que eu acho interessante? Que enquanto a gente não faz esse inventário, enquanto a gente não olha mesmo para o que a gente está guardando lá, a gente fica meio confuso. Às vezes tem uns objetos que você nem lembra que você tem, né, na gaveta, você nem lembra que tinha aquele par de meia, você procurou aquela tesoura há tanto tempo e não acha, né, porque estava lá. Isso às vezes acontece com as nossas emoções. A gente está com uma sensação ruim, aí você abre lá, você olha para dentro, você está com uma mágoa guardada de alguém. E na verdade você descobre que aquela mágoa, a pessoa nem teve culpa. Depois que você vai lembrar, nossa, tanto tempo eu fiquei magoado com essa pessoa, percebi que ainda estava me sentindo mal e hoje nem precisava mais, nem fazia mais sentido. Então, quanta tristeza, quanta mágoa, quanta raiva, às vezes a gente não guarda, e a gente, enquanto não olha para aquilo, a gente não consegue fazer essa limpeza. Tem emoções ruins que a gente pode se livrar quando a gente olha para elas, né? Quando a gente abre e começa a fazer esse inventário, essa limpeza de fim de ano, essa reforma, né? Como a Carla enfrentou aí uma reforma, a gente enfrentar essa reforma dos nossos pensamentos, das nossas emoções, também ajuda bastante a gente renovar o nosso caminhar. Uhum. Agora, sabe que em algumas meditações guiadas, a gente tem a seguinte instrução, doutor, de que os sentimentos, mesmo os ruins, eles fazem parte da experiência humana e a gente tem que vivenciar, né? Encarar de frente, pegar com muito, assim, cuidado com a gente mesmo, né? Com muita atenção, acolher a gente mesmo, encarar esses sentimentos ruins. Mas assim como a reforma, como a arrumação, requer uma certa coragem, né? Fazer isso, encarar de frente esses sentimentos. Como alimentar essa coragem para resolver o que a gente tem que resolver, doutor? Sem dúvida, os sentimentos ruins, os sentimentos, em geral, eles são mensagens, né? As emoções são mensagens que a gente recebe de que as coisas estão boas ou de que as coisas estão ruins. O que a gente precisa fazer quando tem alguém querendo entregar uma mensagem? Tapar o ouvido e sair correndo não adianta, porque o mensageiro vai vir correndo atrás, né? Vai ficar insistindo. Então é um pouco isso, encarar esta mensagem, é ouvir, por que eu estou triste? No final do ano acontece isso, né? No final do ano existe uma certa obrigação de a gente ser feliz, que a gente parece que não pode ter tristeza, é incompatível a tristeza com uma festa de final de ano. É o contrário, a tristeza faz parte da festa do final de ano, sobretudo se você perdeu alguém, ou se você está magoado com alguém, está rompido, eu queria que a pessoa estivesse aqui, a tristeza ela é convidada dessa festa.
para que a gente fique a festa toda triste, não. Para que a gente lembre que aquela pessoa é importante, ou para a gente saudar a sua memória, ou para a gente trabalhar para resgatar os vínculos, de repente. Mas a tristeza é esta mensagem de que, olha, isto que não está aqui é importante. É por isso que a gente precisa acolher. Não adianta tapar o ouvido e fingir que não está lá. A gente fica com medo, porque é desagradável, mas quando a gente recebe a mensagem, o mensageiro vai embora. Essa que é a vantagem, né? Aí você se livra de verdade daquele sentimento, daquele momento. É igual tomar remédio, né? Você sabe que é amargo, mas que é necessário. Tem que tomar, senão não resolve. É Tem isso que mesmo. tomar, exatamente. Tem muito a ver com o livro do Dr. Daniel, O Lado Bom do Lado Ruim. E também o Rir é Preciso. A Paula, nossa ouvinte de todos os dias, ela mandou a foto aqui do livro porque ela está lendo o Rir é Preciso. Ela diz, comecei a ler. Paula. Que legal, né? Ela falou que começou a ler na segunda-feira e está amando, uma leitura leve, gostosa, e é mesmo, né? Tem uma parte histórica, assim, tem muita coisa muito curiosa, inclusive, da pesquisa sobre o riso. Doutor, eu fico pensando nas pessoas que eventualmente ficam um pouco frustradas por não terem conseguido realizar o que pretendiam ou o que planejavam ao longo de 22. Como transformar essa frustração em outro tipo de sentimento que realimente as forças ou que dê mais forças para realizar em 23? Acho que a primeira coisa para dizer para essas pessoas que não conseguiram o que elas tinham se proposto é bem-vindo ao time, bem-vindo ao clube, né? Eu tô lá nessa fila, viu? Né? Tamo junto, tamo junto, Vamos lembrar disso, primeira coisa. Porque a gente não consegue tudo mesmo. E essa, eu acho que é o balanço que a gente tem que fazer. Nós temos que ter objetivos para nos guiar, né? A gente tem que ter um plano ali de viagem, que é mais ou menos para onde eu quero ir. Com a flexibilidade de primeiro poder mudar algumas coisas e sabendo que aquilo é um norte, aquilo é uma direção. Não necessariamente você vai conseguir chegar lá, mas se você não conseguir chegar lá, tudo bem. O importante é você ter caminhado naquela direção. Né? Tem a frase que você mira nas estrelas, você pode acabar acertando na lua, pelo menos. Então, você coloca alguns objetivos. Tudo bem, essa sensação de frustração, eu acho que ela tem dois motivos ali. O primeiro é você ter colocado um objetivo muito grande. Né? Se você colocou um objetivo grande demais, é óbvio que você não vai conseguir. Aí você precisa rever o que você está planejando. O segundo, que é talvez um pouco pior, é você ficar frustrado porque você fala, cara, estava perto. Eu quase conseguia, sabe? Faltou um pouquinho de esforço, um pouquinho de boa vontade. Aí o que eu penso você realmente queria aquilo? Aquilo era realmente importante para você? Se era factível, se era possível, e mesmo assim a gente não arregaçou a manga e não fez, talvez aquilo alguém disse para nós que era importante, a gente acreditou, mas talvez não seja ainda importante para nós, não seja a nossa hora. Então, eu acho que encontrar, eu até estava brincando esses dias, eu acho que a principal resolução, a decisão para 2023, é descobrir o que importa mesmo para nós na vida. Se a gente conseguir fazer isso em 2023, 2024 está garantido. Né? Porque a gente descobriu o que realmente importa, em 2024 vai ser bem mais fácil. Claro que assim, existe a importância dessa coisa do encerramento, do fechamento do ciclo para o início de um outro e aí colocar essas ideias em prática, né, e tudo mais. Mas não necessariamente também, né, doutor? Porque, por exemplo, eu consegui, eu me colocando muito, mas enfim, experiências pessoais para a gente dividir por aqui. Consegui voltar para a academia, doutor, numa quinta-feira. Porque a gente sempre fala, segunda é um excelente dia para começar, vou esperar segunda, vou esperar 2023, não sei o quê. Eu fui meio que na louca e consegui dar andamento para muitas coisas, ignorando essa coisa de ciclos. Então, para a pessoa que não vai conseguir iniciar no começo de 2023, também não tem muito problema não, né? Não, eu acho que é um momento para a gente aproveitar o embalo, porque é um recomeço, então você pode colocar ali um objetivo, vamos a partir de agora, mas também não é uma limitação, não consegui dia 1º de janeiro, então agora fica para daqui 2 anos. Não, né? Eu comecei a fazer natação em maio, há 7 anos, eu não parei mais, mas era o maio, estava frio, e eu falei, agora vai, e foi. Mas não tinha começado em janeiro, deu tempo em maio. Então, eu acho que a gente
E por que eu comecei? Porque aquilo, eu até já contei essa história, meus filhos nasceram e eles já estavam ali pequenininhos e eu comecei a me preocupar com a minha saúde por causa deles e preservar a minha saúde se tornou um valor. Eu já sabia que fazer natação era bom para a saúde, não era uma questão de saber, mas aquilo ganhou um novo valor, um novo significado a partir disso. Então, é isso que eu acho, sabe? A gente tem que resgatar aí o que é importante para nós, pensar quais são os nossos valores e tornar pública, né, as nossas decisões. Quando você divide as suas decisões, quando você publica, quando você diz quais são as suas decisões para o ano novo ou para qualquer momento, né, quais são seus compromissos, você aumenta o seu comprometimento e aumenta a chance de você conseguir cumprir. Entender que o nosso ciclo pode ser diferente do ciclo de geral, né, doutor? De repente a coisa é essa. Pois é. É se conhecer. Sabe que teve uma vez eu fiz a seguinte promessa, falei assim, olha, nesse ano eu vou brigar menos, nesse ano eu não quero brigar. E aí o ano era 19 para 20, entrou a pandemia. O ano que eu decidi não brigar foi o ano que começou a pandemia. E no Canal Livre, o Mitre perguntou para mim, e aí, doutor, conseguiu? Eu falei, Mitre, não é só o fato de eu não ter conseguido que significa que eu não preciso continuar tentando. Então, para 2023, a minha resolução principal é não reclamar. Eu quero reclamar menos. Eu estou refletindo sobre reclamação. Eu acho que eu não deveria ser uma pessoa que reclama. Eu tenho que ter como um valor, para mim, eu decidi não reclamar. Eu vou conseguir 100%? É claro que não. Mas se torna um objetivo, se torna um valor não reclamar. Então, vamos ver se eu consigo. Estou assumindo publicamente aqui a minha decisão para 2023 de não reclamar. Que legal isso. Nem sei como é essa vida sem reclamar, gente. Mas aí, olha, eu imagino, seria doutor, porque eu, assim... uma rabugenta, gente. Não, mas aí tem a coisa de o pessoal e o profissional. Você profissionalmente tem a obrigação de reclamar de coisas que não estão bem feitas. Né, doutor? Você tá vendo o todo da rádio, tá? Você tem que reclamar profissionalmente. Aí você tem que dividir isso do pessoal, a Sheila rabugenta. Né? Da Sheila chefe e da Sheila rabugenta. That's me. Parece que pode dar a impressão que é uma coisa de conformismo. Então, não reclamar porque está tudo bem. Não, não é isso. Eu não vou ficar na murmuração, assim. Tem alguma coisa que está errado, eu vou identificar e vou trabalhar para mudar. Se eu acho que alguém, sei lá, o vizinho está fazendo barulho, não adianta eu ficar reclamando do barulho. Eu vou lá e faço um comunicado. Também não é assim, aceita a vida do jeito que ela é, porque senão é conformismo demais. Mas eu não vou ficar em casa... sabe, reclamando com a minha mulher do vizinho do barulho do vizinho, sei lá. Eu vou ficar com os meus amigos no bar reclamando da minha mulher. É trabalhar para que as coisas melhorem, mas não ficar na murmuração que não leva a nada, só alimenta sentimentos negativos. Mas pior é que é verdade mesmo. Eu tô chocada aqui com algumas metas de ouvintes, né? Minha meta é não falar palavrão. A do Fernando, aí outra vida que eu não conheço, essa aqui, sem falar palavrão. Mas é legal, né? Ele estabeleceu palavrão é prejudicial, doutor? Olha, o palavrão ele tem uma coisa assim interessante porque ele é agressivo, ele é uma agressão mesmo quando é dirigida para outra pessoa. Agora, quando você fala pouco palavrão, quando você não está acostumado, quando você solta um palavrão, ele tem uma energia maior. Até quando você martela o dedo, se você solta um pi, né? Ele tem um efeito analgésico maior, mas só para quem não fala palavrão. Então, acho que é uma boa decisão. Então pode ser falar menos palavrão, Fernando. Gostei. Que valoriza quando você usa, entendeu? Nossa, Isso, exatamente. Gostei das duas. Vou fazer os dois, então. Falar menos palavrão. Eu sou um ser humano muito imperfeito, porque eu não quero ter isso como meta, inclusive. Tá tudo bem por mim com essas duas coisas na vida. Mas isso é muito evoluído, Sheila, porque assim, eu não vou pegar para mim meta dos outros, porque é aí que eu não vou cumprir. Se não é um valor para mim, vai aí você, sem reclamar e sem falar palavrão. Eu vou na minha. Sem nenhum amigo, né? Também tem essa parte. Não, eu gostei. Já roubei as metas de vocês. Gente, eu preciso pensar nas minhas metas. Sabe o que eu queria, então? A gente partir para coisa... Desculpa, o cara, não só assim, seja concisa, viu? E econômica, Sheila. Quanto menos meta, melhor. Perfeito. A gente acha que tem que fazer um monte de coisa, aí você se frustra mais, né? Então, vai no ponto. Tá bom. Deixa a meta mais aberta. tempo para mim. Dobra a meta. Isso. Essa aí ótimo. É batida, né? Um monte de gente fala isso, né? Problema. Sabe que é interessante esse ponto, Sheila, porque a gente tem que aprender a equilibrar, né, doutor, o tempo para o trabalho, o tempo para a gente mesmo, que não é o mesmo tempo para a família, por exemplo. Tempo para a família é uma coisa, tempo para você é outra coisa. Alimentar hobby, né? A gente tem que olhar para esse equilíbrio, né, doutor?
Eu lembro uma Black Friday que a Carla estava na dúvida se ela comprava ou não uma máquina de lavar louça. Foi, é. Aí eu dei a mensagem para a rádio, eu falei, Mandou, Carla, gente. né, comprar tempo é uma das poucas formas do dinheiro trazer felicidade. Então, comprar uma máquina de lavar louça é comprar tempo, logo, comprar felicidade. Essa bichinha tá trabalhando, doutor Daniel. Então, Segui Tá a sua. vendo? Essa tá Mas trabalhando. mas aí você usa o seu tempo para outra. É isso mesmo, né? O É. tempo é muito valioso mesmo. Uhum. Eu tô nessa, então. Mais tempo para mim, talvez menos tempo para WhatsApp, se for possível, né? Eu sou ótimo. muito refém disso, né? Não tem muito Uhum. jeito, o nosso trabalho exige e tal, mas isso toma a nossa vida, né? Se a gente deixar, toma a nossa vida. Tá É todo mundo verdade. viciado, né, doutor Daniel? Ele é feito para engajar, né? É um sistema que é feito para captar o nosso cérebro e a nossa atenção. Então a gente fica o tempo todo ali em busca daquela mensagem. E parece que chegou a notificação, você tem que ver. O que ajuda às vezes, né? A Sheila tem que ver, é óbvio, mas muito, muito difícil é uma mensagem que tem que ser vista naquele segundo. Uhum. Então, se começar assim, ó, só vou ver a cada 15 minutos, já é alguma coisa, né? Só vou checar a cada meia hora, você não vai perder nada de importante de verdade e já está, pelo menos, recuperando algum controle sobre o tempo. Excelente estratégia para o detox aí. O pessoal tá procurando detox de fim de ano também. Eu acho que agora a gente tem que partir, né, para a questão do luto, porque é um fim de ano em que muita gente perdeu, né, parentes depois da pandemia também, sobretudo. Tem bastante gente faltando aqui nas nossas festas de fim de ano e hoje a gente está falando bastante sobre a morte de Edson Arantes do Nascimento. O pessoal corrige, né? Pelé não morreu, Pelé é Uhum. eterno, mas Edson Arantes do Nascimento, infelizmente, se foi. Lidar com o luto, doutor, a gente tem algum tipo de inovação, atualização com relação a esse ato que é tão difícil? O luto é uma das coisas que eu chamo de o amargo remédio, viu, Carla? Porque o que é o luto se não a tristeza na sua expressão maior, né? É a tristeza que marca a irreversibilidade, é para sempre, acabou. Né? Essa é a dor do luto. Ela vem com essa certeza de que não tem mais, de que aquilo não acabou, seja uma pessoa que foi embora, um relacionamento que terminou, um emprego que se foi, essa sensação de que, olha, foi para sempre, é dolorida. Por outro lado, encarar essa dor é terapêutico, porque se de fato a coisa acabou, a pessoa morreu, a pessoa foi embora, se aquilo foi um ponto final definitivo, se você não passa por essa dor, você vai o resto da vida arrastar uma coisa mal resolvida, né? Se você não enterra os mortos, você carrega os mortos nas costas o resto da vida, com todas as consequências negativas disso. Então, eu acho que o luto ele é nesse sentido este amargo remédio. E com relação às pessoas, eu não me canso de dizer, a melhor coisa que a gente pode fazer é lembrar das histórias boas que a gente teve com as pessoas que se foram. É isso que elas gostariam. Né? Ninguém morre dizendo assim, agora, depois que eu morri, eu quero que todo mundo fique triste, chorando o resto da vida. Lamente o que tem que ser lamentado e siga sendo feliz, lembrando das coisas boas que a gente viveu. É assim que se honra a memória de alguém. Não é sempre fácil, claro, mas eu acho que é a melhor fórmula que pelo menos eu já conheci para lidar com esse momento, que é difícil, mas é necessário. É. Uhum. E a gente tem que aprender a lidar com a nossa perspectiva de morte, né? Porque todo mundo vai, chega uma hora que vai. Ontem a gente estava falando sobre organização, doutor, e aí chegou mensagem de um ouvinte que disse o seguinte, que a mãe dele deixou tudo pronto, assim, todos os documentos, tudo indicado onde é que estava, roupa para velório, né, para, enfim, para a cerimônia dela, o que cada filho faria, né, distribuiu as tarefas e deixou tudo pronto. É exagero, doutor? A gente consegue aprender a lidar com isso também com a nossa própria morte? Tem alguma dica? Eu acho que é um jeito maduro até, viu? Não, às vezes o brasileiro tem um pouco a coisa de, não, isso aí chama a morte, eu não quero falar disso, né? É. Bate na madeira, como se, assim, como se todos não fôssemos passar por isso, né? Mas quando a gente tem a perspectiva da possibilidade da morte, não só você tem uma coisa muito prática de organização, como eu acho que você valoriza mais a vida. Eu estou com uns amigos que são brasileiros, mas que moram na Espanha, e tem um menininho de 8 anos que recebeu uma mensagem, olha que coisa linda, ele recebeu uma mensagem de um amiguinho espanhol, mandou um áudio para ele
falando, olha, eu lamento pela morte do Pelé, viu, sinto muito, mas isso é importante para a gente valorizar todos os momentos da nossa vida, porque ninguém vai viver para sempre. Um menininho de 8 anos mandou para o Ai, amigo gente. brasileiro, né? Maravilhoso, né? Eu acho que é a lição É. que mais a gente precisa. É isso, né? Vamos valorizar todos os momentos, porque a morte do Pelé, ou do Edson do Nascimento, só nos lembra que ninguém vai viver para sempre, mas a gente pode viver o melhor que a gente pode agora. É isso. Perfeito. Dr. Daniel Barros, nosso colunista da coluna, né? Humanamente Psiquiatra. Doutor, muito obrigada, viu, pela companhia nesse ano de 2022 e um 2023 brilhante pra gente. Para todos nós, viu, para os ouvintes, grande ano e estamos juntos. Vamos continuar juntos aí em 2023. Tá na Espanha, Obrigada. doutor? Desculpa perguntar. Tô na Espanha, tô em Sevilha. Ah, meu Deus Que do céu. delícia. Aproveita muito essa viagem, Tô então. de Felipe Killing, tô fazendo o Killing hoje, hein? É verdade. Aproveita, doutor. Um beijo. Um beijo, Um obrigada. beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.